Cosminho não conseguia mais respirar. Sentia uma forte pressão em sua cabeça. O desespero já lhe havia tirado as esperanças. Nara seguia com o enforcamento, dizendo as mesmas palavras de invocação. Quanto mais o menino sofria, mais Rose era impedida de agir. O ritual aprendia dentro daquele círculo. O garoto seria morto e ela em nada ajudaria. Maldito moleque, morra de uma vez! Gritava Nara diante da resistência de Cosminho. O moleque, no entanto, parecia ter uma espécie de proteção, algo que dificultava e muito o trabalho de Nara. Se eles vissem Figena de joelhos e a fé que a mãe dele tinha no anjo da guarda do garoto, eles entenderiam. Ainda assim, ele podia sentir todo aquele sofrimento. "Pare! Não mate! Eu faço o que você quiser!" gritou Rose de dentro do círculo. Nara observou aquilo e deu um sorriso. "Eu já falei, irmãzinha, você sozinha não me serve de nada. O que queremos são vocês dois como um só." Nara então pegou a faca que Leonardo havia lhe dado e colocou junto ao pescoço do menino. Os olhos do garoto nesse instante se arregalaram. Sabia que seu fim estava próximo. "Cuide de meus pais por mim, Senhor Deus. O que vai ser deles, já idosos e sozinhos?" pensou o menino enquanto uma lágrima rolava por seu rosto. Nesse momento, uma luz ofuscou os olhos de Nara. Rose respirou fundo como se conhecesse aquilo. Nara então soltou Cosme imediatamente, que caiu sem ar. "Só pode ser brincadeira. O que é que faz aqui? Não foi você quem eu invoquei", disse ela indignada. "Você não pode tocar nesse garoto, irmão", falou um ser celestial de semblante puro. Nara o encarava com um sorriso de escárnio. Do chão, Cosminho viu por detrás da garota algo que pareciam asas negras. Aquilo era feito sombras, mas eram muitas, como se diversos demônios estivessem naquele pequeno corpo. O menino então firmou os olhos tentando negar aquilo que os próprios olhos viam. Aquelas sombras que projetavam de Nara contrastavam com a luminosidade do celestial à frente dele. "Vocês seguem chamando isso de obediência, não é? Não são capazes de enxergar nem mesmo as correntes douradas que os prendem", disse ela seriamente ao anjo, com voz de veneno e dor que tentava disfarçar. "Vocês todos ainda vivem sob a ilusão de um amor absoluto. Tudo o que fazem é curvar-se diante de um tirano que os moldam de acordo com sua conveniência." Ela esbravejava. O ser celestial de olhar firme e voz carregada respondeu: "E vocês, o que é que chamam de liberdade? Vagam pelas sombras devorados pelo rancor e solidão. Precisam de corpos inocentes como estes que assumiram para satisfazer essa suposta liberdade. Isso não é escolha, irmão, é fuga", disse o anjo para Nara. O coração de Cosminho batia acelerado a cada palavra daquele ser. O celestial se aproximou de Nara. "O que para vocês é ser livre são, na verdade, celas que vocês mesmos construíram. Acha que aquela rebelião foi um ato de coragem? Não, irmãos, foi de covardia. Ele não suportou a ideia de servir, nem de amar sem esperar nada em troca. Queria o poder todo para si, a glória. Quando isso foi negado, voltou-se contra tudo que era puro. Pobre de vocês que acreditaram e o seguiram. Olhem para vocês mesmos, vejam o que se tornaram. Antes símbolos da graça, agora não passa de espectros necessitados de criaturas humanas." "Nós fomos rejeitados", disse a garota com voz de trovão. "Não, foram vocês quem rejeitaram. Não foi porque Deus o expulsou. Foram vocês quem escolheram a queda, preferindo o vazio do orgulho à plenitude do amor." As sombras por trás de Nara estavam afoitas. Os olhos da garota agora pareciam de fogo. O anjo, no entanto, continuou: "Vocês se convencem de que estão do lado certo, mas no fundo são conhecedores da verdade. A luz que rejeitam é a única coisa que poderia salvá-los de si mesmos. São prisioneiros da própria escuridão. Me dói tanto ver aqueles a quem chamávamos de irmãos se consumir desse jeito. Não é tarde para nenhum de vocês, mas preciso avisá-los. O tempo está se esgotando."
Nara parecia hesitar por um instante. O anjo celestial então se calou, deixando a garota apenas com aquelas palavras. Elas cortaram a jovem mais profundamente do que qualquer lâmina poderia fazer. Mas logo a expressão maligna da jovem resistiu. Ela fechou os olhos e desapareceu, ressurgindo dentro do círculo de Rose. Em instantes, ambas garotas já não estavam mais dentro das ruínas. Não! Bradou o celestial. Depois de um minuto em silêncio, ele então disse: estava tão perto, irmão, tão perto. O garotinho que estava no chão se levantou e prostrou-se diante de seu anjo da guarda. Para onde elas foram? Para onde aquilo a levou? O anjo, que até então olhava para o céu em silêncio, se ajoelhou para ficar na mesma altura que Cosminho. Eu não sei, filho. Não posso senti-la por conta daquele ritual. Ela vai ficar bem? Vai ficar bem? Insistiu o garoto. O anjo deu um leve sorriso. Essa batalha não é nossa, filho. Esses irmãos têm seu próprio destino. O anjo então se abaixou mais e suas asas se curvaram lentamente, envolvendo o garoto dentro de um casulo de proteção. Obrigada por me defender, Senhor, disse o garoto timidamente. Eu sempre defendi você, meu filho. A voz do anjo era feita uma cantiga cheia de calma e compaixão. Eu estive ao seu lado o tempo todo. Lembra quando caístes daquela árvore? Ou quando mergulhou e não submergiu afogando-se? Lembra quando os bois do seu Nicolau te atacaram? Em todas as circunstâncias eu lá estava. Não se esqueça que onde há uma mãe de joelhos há um filho de pé. O menino estendeu a mão, tocando timidamente o brilho etéreo que emanava das asas do anjo. Eu nem sei como lhe agradecer, Senhor, mas eu prometo que serei alguém melhor. Você já é bom, Cosminho, precioso. O anjo então tocou levemente o ombro do menino, fazendo desaparecer toda a dor que o jovem sentia. Era um toque caloroso e reconfortante. Sua vida é o maior agradecimento que você pode dar. Viva sempre com coragem, como tem feito. E lembre-se, sempre que precisar eu estarei aqui, mesmo que você não possa me ver, falou o anjo, se levantando como se despedisse. Agora vá em paz. Não há nada que possa lhe afligir. Cosminho se levantou no mesmo instante. O quê? Não. E quanto a ela? O anjo deu de ombros. Eu não posso intervir nisso, filho. Não está na minha alçada. Há algo muito maior para os irmãos. Cosminho se colocou de frente para o círculo. Pois fique sabendo que eu não vou a lugar algum sem a moça. Se você quiser ir, pode ir andando. Que espécie de homem que eu seria? O anjo deu um sorriso e se aproximou novamente. Você não vai mesmo sem ela, não é? Não, não vou. Só se o senhor salvar ela. Eu não consigo, me desculpe. O anjo então disse ao garoto. Ela não precisa de nós, filho, acredita em mim. Somos nós quem precisaremos deles. Mas tem algo que você precisa e deve fazer, disse o anjo, virando-se para Cosminho. Tony e as irmãs seguiam pela estrada com as coordenadas de Silvana. Resolveram que seguiriam por detrás das terras de Zé Cosme, pois assim evitariam de cruzar com o Zeca. Vamos, meninas. O Padreco já deve estar de volta. Quando deixou a propriedade, Nara surgiu no alto do mirante. Olhou para a imensa cruz que lá tinha e jogou Rose aos pés do cruzeiro. Em seguida, clamou um rito numa voz gutural ordenando: vão, perturbem-nos, assolem-nos e os desorientem. Matem um a um até que aquele maldito padre se manifeste. Naquela hora, uma legião inteira de demônios se espalhou pela cidade. Eles seguiam em bando, ainda mais furiosos do que aqueles gafanhotos. Invadiram as casas, desorientando os pobres moradores. Um casal que iniciava uma pequena discussão viu a briga se acalorar de repente de uma forma inexplicável. Um homem tomado de fúria investiu contra a própria mulher e começou a estrangulá-la. Os filhos que assistiram a tudo se desesperaram. A mulher, sem reação diante da atitude do marido, gritou ao filho clamando por socorro.
O filho adolescente do casal, diante da cena de horror que assistia, não teve outra escolha. Atirou no próprio pai com a espingarda do homem. Na estrada de terra batida, um senhor seguia para o rancho em sua caminhonete. Viu quando um casal de jovens seguia na direção da cidade. Sentiu algo apossar de si, o obrigando a investir o veículo pesado contra os jovens. A morte dos adolescentes foi algo instantâneo. Ao perceber o que tinha feito, o homem sacou a pistola e atirou contra a própria cabeça. Na casa de Zé Cosme, os bois se agitaram, derrubando toda a cerca do pasto. Eles seguiram na direção da casa de Figena. Completamente desorientados, os animais invadiram com força sobrenatural a casa. Derrubaram a parede da cozinha, destruindo com brutalidade tudo que estava à frente. Figena, diante de tudo que acontecia, não tinha mais dúvidas. Sua cidade estava sendo atacada pelo próprio inferno. De joelhos ela estava e de joelhos permaneceu. O som de sua casa destruída invadiu os ouvidos da mulher, que estava em desespero, no mesmo instante em que o homem adentrava pelos fundos. "Vamos, senhora, vamos!" gritava Tony, pegando a mulher pelos braços e jogando nas costas enquanto um touro vinha em sua direção. Dessa forma, os dois correram porta fora. As freiras que vinham na direção do caçador ampararam a mulher seguindo na direção do celeiro. Tony continuava atirando na cabeça de cada animal que surgia. Quando deu por si, todos os 8 bois e 2 cavalos estavam mortos no quintal. "Meu Deus do céu, preciso de uma mão aqui, senhor", disse ele olhando para o céu, lamentando pelos animais. No bar da praça, uma discussão terrível havia acabado de acontecer. Um dos moradores, visivelmente embriagado, desembestou contra Luiz, que ameaçou expulsá-lo do lugar. Esse se levantou ameaçando o homem com um canivete, que temeu correndo na direção da saída. O bêbado procurava por Silvana. Dizia que tinha uns acertos a fazer com ela. Culpava a mulher pelo desespero de sua irmã, que estava enlouquecendo, e também a morte de seu cunhado. Luiz negava tê-la visto nos últimos dias, porém o sujeito já estava possuído. Um policial, ao tentar apartar a briga, acabou sendo esfaqueado com 3 estocadas. O caos que havia se iniciado com os gafanhotos e os peixes agora estava generalizado. Damião seguiu na direção contrária de Zeca e de seu Cosme. Ele tinha que voltar imediatamente para a praça. Pressentia que algo ainda pior estava por vir. Porém, não pôde andar mais do que 1 quilômetro. Sentiu que suas pernas pararam de lhe obedecer. Agachou-se, estranhando a dor que veio a seguir-lhe corroendo. Começou então a se contorcer em agonia. Sentiu a própria pele do corpo esticando. Os ossos dele estalaram e o som de ruptura preencheu todo o ar da floresta. Cada músculo expandia-se de uma forma grotesca, como se quisesse rasgar a carne dele. Os dedos das mãos de Damião se alongaram, esticando-se, formando garras completamente afiadas. A pele dos braços dele, então, rasgaram-se, dando lugar a uma textura de pelos. Seu peito inflou-se numa pressão insuportável, que parecia agora esmagando os pulmões. Damião tentou soltar um grito, mas o que ouviu foi a própria voz ecoando na floresta, agora feito um uivo de lobo. O detetive, agora um lobisomem, se desesperou. Sentiu os dentes despontando, pontiagudos e refinados. Sua mandíbula se distendeu, alongando-se de maneira sobrenatural. O rosto todo de Damião havia se transformado. Seus olhos eram amarelos e traziam pupilas verticais. O semblante dele, antes de um homem, agora trazia na face uma máscara de terror. Ao terminar sua transformação, ele se ergueu. Se sacudiu, testando seus membros e sentidos aguçados. A consciência de Damião naquele corpo já não era a mesma. Seu inconsciente lhe cobrava uma coisa: sangue. Correu então pela floresta, adentrando mais uma vez o rancho destruído de Zé Cosme. Foi levado ali pelo cheiro dos bois mortos.
Tony levantou a cabeça ao sentir a criatura de seus pesadelos se aproximar. Viu quando ela saltou do meio da floresta para onde Carmen e as freiras levavam Figena. Corre! Gritou o caçador atirando, porém viu a fera saltar por cima do grupo de mulheres. Ele agora caminhava rosnando furioso na direção de Tony, que não tinha mais munição. Carmen se virou e viu o caçador procurando as balas no seu cinto e viu quando ele não as encontrou. Ela então a virou e atirou no ombro de Damião, que sentiu a bala transpassar. Virou-se para a mulher e rosnou indo na direção da madre. Tony correu atrás da criatura e se jogou em cima dela. Os dois travaram uma batalha, mas Damião impedia Tony de usar Gertrudes. A espada não dava sinal algum ao caçador. Aquilo chamou a atenção de Carmen, que parou imediatamente de atirar. Tony socava a cara da fera enquanto ela rosnava e tentava se desvencilhar do caçador. Carmen foi se aproximando lentamente. Solte-o! Solte-o agora! O lobisomem pareceu obedecer a ordem da madre. Tony se preparou então para decapitá-lo com Gertrudes. A fera em nada hesitou. Eu falei para você, caçador! Solte a criatura, ordenou a mulher para espanto de Tony. Estranhando, o caçador obedeceu. Balançou Gertrudes de um lado ao outro, vendo que a escudeira estava imóvel. Olhou para a besta que seguia para a floresta, levando consigo um daqueles bois. Atire! Atire, irmão! O que está esperando? Pedia o caçador em desespero. A madre apenas balançava a cabeça. Não, ele é um dos nossos. Zeca e Zé Cosme viram ao longe os corpos dos jovens na estrada. Ao se aproximar, Zeca sentiu o que havia acontecido por ali. Viu o homem que os havia matado morto também próximo de seu carro. Meu senhor, não! Dizia Zeca com as duas mãos na cabeça. O que foi? O que aconteceu, padre? Perguntou Zé Cosme, vendo o horror nos olhos de Zeca. A cidade está tomada, seu Zé. Eles estão em toda parte, disse o padre em pânico. Eles quem? De quem você está falando, filho? Eles, seu Zé. A legião do mal. Ei, padre Zeca, disse a garota morta no chão para horror de Zeca e seu Cosme. Valha-me Deus, gritava o homem. A menina ergueu-se com dificuldade e caminhou lentamente na direção de Zeca. Entregue-se, se não o fizer, todos nessa cidade padecerão, disse ela caindo de joelhos. Zeca levantou a cabeça e se perguntou. Eu estou aqui, bem aqui, onde querem que eu vá? A garota então deu um sorriso apontando para o mirante.